Paz, povo querido, tudo bem? Mais um CRI, por isso falei, né? Tô muito feliz a cada dia, a cada novo vídeo, né? Com os testemunhos, com o que eu tenho ouvido, né? Com a diferença que tem feito na vida das pessoas. Mega feliz em ver outras pessoas, outras amigas minhas se desenvolvendo, se desafiando e também propagando a palavra do Senhor. É para esse propósito que a gente está aqui, para encorajar, para incentivar, para ver outras pessoas fluindo e desenvolvendo aquilo que elas têm no reino. Glórias a Deus por isso. Seja você também um incentivador, uma pessoa que impulsiona, que encoraja pessoas a fazerem coisas que você também faz, que você também flui e coisas que você não conhece e não entende, para que cada um faça parte do reino, viva aquilo que tem para viver, sem ser um empecilho, né? Sem a inveja, sem a incompetição, sem a comparação, que são meios hoje usados, estratégias usadas para nos paralisar, para nós sairmos dessa completude de corpo, de membros, né? Então que você seja firme na palavra do Senhor, que nós somos membros, corpo, e fique feliz em impulsionar e ver outras pessoas cumprindo o seu propósito, o seu chamado, né? A palavra que o Senhor me deu para esse vídeo nessa semana é tremenda, é realmente muito impactante. Tem dois viés, na verdade, tanto questão ministerial, igreja, família, como também a questão da família individual, dentro daquele contexto que você foi inserido, né, antes, ou mesmo quando você já conheceu a palavra desde sempre, mas até para você como eu, né, nasceu num ambiente que não era cristão e conheceu a palavra depois. A palavra que o Senhor me deu está lá em Ezequiel 12, no versículo 2, que diz assim, começa no versículo 1 falando, aí veio a minha palavra do Senhor dizendo, e o versículo 2, filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. A primeira questão que o Senhor falou comigo é que realmente a rebeldia é um mal muito grande, né? É algo que realmente o Senhor abomina, que foi algo que realmente, digamos, como o Satanás, né? Ele era um anjo de luz. Ele começou a querer se igualar ao Senhor, querer um lugar que não era dele. E ele ficou dentro da casa comercializando essa sua ideia, né, maléfica, até corromper uma terça parte e o Senhor o afastá-lo, mas ele ficou dentro da casa, né? Então o rebelde ainda é aquele que fica dentro da casa, propagando ideias distorcidas, propagando a rebeldia, propagando a desonra, o desrespeito, né, a contenda, a intriga entre os irmãos, que por isso acredito eu que sejam coisas que o Senhor abomina, porque tudo começou com isso, nessa rebelião de Satanás, foi com uma rebeldia dentro de casa, né, entre os anjos. Então, o filho rebelde não é aquele que sai, né, é aquele que fica espalhando esse tipo de coisa. Toda vez que eu converso com pessoas de diferentes ministérios, eu sempre falo, se você não está contente com o formato, com a doutrina, com os usos e costumes do lugar que você está, se isso te coube até aqui, mas não cabe mais, porque você mudou, nós somos mutáveis, nós mudamos com o tempo, nós amadurecemos, nós somos aperfeiçoados para um propósito maior, então nós mudamos. Se hoje não lhe cabe mais, não lhe serve mais, tenha consciência e sabedoria para entender que você precisa orar, ser verdadeiro e transicionar. Mas ser verdadeiro com a sua atual liderança, com o lugar que você está no momento, a qual você veio até aqui, falar que hoje isso não lhe cabe mais, você não concorda, não consegue mais se sentir confortável com determinadas doutrinas, os costumes e regras, enfim, desse ambiente, e por isso você sente que você tem que se transicionar para outro lugar. Mas não fique e comece a questionar e propagar coisas que você até ontem fez com alegria, serviu para você até um tempo e agora não serve mais. Isso é rebeldia dentro da casa que você está. Então a gente precisa ser verdadeiro com os nossos líderes, porque isso sempre foi assim, há várias denominações por isso,
Você pode escolher qual denominação você ir, sem difamar, sem se rebelar, sem ser uma oposição dentro da casa do Senhor, dentro do corpo de Cristo, dentro do ministério. Então, se você está passando por um momento como esse, que você percebe que não dá mais, transiciona, seja honesto com a sua liderança, que aquilo você não sente mais paz em determinadas práticas, em determinadas regras, e você vai transicionar, de acordo, claro, com o seu esposo, quando o Senhor testificar no coração de ambos, né? O homem toma a decisão do momento e vocês vão. Agora, ficar e propagar é errado, muito errado, atrai esterilidade para o teu ministério, então não faça. Vá, ora ao Senhor por uma nova casa, um novo lar, e quando você entrar nesse novo lugar, você vai ver, quando você estiver nesse período de oração, buscando uma casa, um novo ministério, que quando você entra em algum ambiente, você vai sentir pertencido àquele ambiente, você vai ter esse sentimento de pertencimento àquele ambiente, você vai saber, testificado pelo Espírito Santo, que é ali. E não vai testificar só para você, vai testificar para o seu filho, para os seus filhos, para o seu esposo, para todos da sua casa, para ser um ambiente em concordância, né? E claro, mas o principal dessa concordância são os pais, porque os filhos não decidem o que querem, amém? Os filhos se submetem à decisão melhor do pai e da mãe, esse é o nosso papel, né? Você que tá aí pensando onde vai, onde não vou, é porque meu filho isso, é porque meu filho aquilo. Se você quer o melhor para o seu filho, decida o melhor para ele. Não dê essa poder de responsabilidade para ele, porque ele não tem autonomia para isso. Ele não tem discernimento para isso. Não faça esse mal de entregar o seu filho à sua própria loucura, à sua imaturidade, né? Ele precisa realmente entender que ele tem que seguir aos pais. E vai ser o melhor para ele. Com o tempo o Senhor vai testificar e trazer paz ao coração dele também. Confie mais no Senhor do que no seu entendimento, que isso com certeza vai dar certo. Isso tudo que eu tô falando são questões que estão na palavra do Senhor. Nós não somos amigos, nós não somos filhos dos nossos filhos, nós somos pais dos nossos filhos, nós decidimos por ele. Então o rebelde é esse que cria esse tipo de situação dentro da casa do Senhor. Ele às vezes se sente desconfortável com algumas transições e mudanças que aconteceram, e em vez de ele sair, né, já que ele não se encaixa mais nesse ambiente, ele fica e faz contenda, né, e faz intriga entre os irmãos e tenta manipular as situações. E isso é terrível. Para quem ele está fazendo, não. Para quem ele está fazendo, com certeza está ali seguindo o seu propósito. E caso esteja fazendo algo errado, o teu pastor está fazendo algo errado, o teu líder está fazendo algo errado, o Senhor, com toda certeza do mundo, vai cobrar dele, vai alinhar com ele, vai trazer a consequência sobre a vida dele, mas não cabe a você ser juiz nessa questão. Não cabe a você achar que pode propagar coisas e promover coisas por causa das falhas e dos erros dos seus líderes. Não, a única coisa que você pode promover, provocar é uma conversa sincera e verdadeira com eles sobre o que está acontecendo e você não está gostando. Isso cabe a você. Tratar diretamente com a pessoa que está fazendo o que você não está te agradando para resolver. Agora, ser juiz e propagar a tua justiça própria entre as pessoas, não. Isso é uma consequência grave que você vai sofrer, de esterilidade no ministério e tudo aquilo que você tem tentado fazer dar certo. Porque a desonra causa esterilidade ministerial em tudo aquilo que você tenta promover. Por isso que nunca rompe, nunca vai. Lembra o pessoal do deserto, 40 anos rodando? É assim que a sua vida vai continuar sendo. Uma rotatividade, nunca saindo do lugar, rompe um centímetrozinho de alguma coisa, mas já estagna outra, e assim você continua nesse ciclo, até você parar de murmurar, de trazer contenda e se assentar e dizer, não, eu preciso ser verdadeiro com o meu líder, que eu não tô gostando desse tipo de situações, vou resolver diretamente com a minha líder, com o meu líder, com o meu pastor, com a minha pastora, ou com essa pessoa aqui da igreja que tá me fazendo avô, resolver diretamente com a pessoa, vou parar de criar esse tipo de situação de justiça própria, de contenda, de distorções por causa da minha indignação e da minha revolta e da minha insatisfação. E daí, com certeza, alinhando verdadeiramente as coisas de forma honesta e reta e direta, você com certeza vai sair desse lugar, vai alinhar as coisas que precisam ser alinhadas, vai conhecer o coração das pessoas que você está resistindo ou está dificultando,
para realmente conseguir seguir em frente e transbordar e realmente fluir naturalmente uma fonte de águas vivas de dentro de você para tudo aquilo que o Senhor tem para você, porque é muito grandioso, mas da forma errada não flui, amém? É contrário à palavra, não vai fluir. Então, essa é uma das questões que o pai falou para mim, né, sobre a rebeldia. A rebeldia, ela traz consequências para nós, que realmente ele fala ali, ó, então tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve. Ou seja, o rebelde dentro da casa do Senhor, nada do que você fala por meio da palavra de Deus, as coisas, as orientações, as instruções, as orações, nada ele absorve. Porque ele tem ouvidos, mas ele não ouve. Ele tem olhos para ver as benfeitorias, todas as melhorias, todas as coisas que têm acontecido da parte do Senhor através da vida dos seus líderes, dos seus pastores. Ele ouve os testemunhos, ele ouve as pessoas falando, ele ouve as melhorias, ele ouve a palavra de Deus sendo ministrada, ele vê as pessoas sendo quebrantadas, ele vê a diferença na vida das pessoas, ele vê todo mundo chegando, né, o Senhor acrescentando, ele vê tudo que tem sido feito, mas ele não consegue, aquilo não entra no seu coração, porque o seu coração já é cauterizado pela rebeldia, aquela mente cauterizada, aquele olhar, aquela audição cauterizada. Por quê? Porque ele está bloqueado com a rebeldia. A rebeldia efetivamente no teu ministério, na congregação em qual o Senhor te plantou, se você está nesse lugar, nesse ambiente, né, de discordância, de murmuração, de distorção, de manipulação, de intimidação, você realmente está bloqueado para tudo que o Senhor tem feito de bom e você não consegue ver, nem ouvir e nem testificar. Tudo que venham falar para você de bom, você vai rebater com algo ruim. Você sempre vai ter uma justificativa. E eu ouvi algo muito tremendo essa semana sobre justificativa. Quando você quer tornar real aquilo que você acredita, você fica se justificando, mesmo que ela não seja um fato, mas é o que você acha para si, né? Então, se você quiser, se você tem essa necessidade de ficar afirmando algo que não é, porque é a sua opinião, porque é a sua vontade, você precisa ficar se justificando, né? Então, ainda que tudo à tua volta demonstre o contrário, você vai ser resistente àquilo ali, de não ver, de não ouvir, de não concordar, porque você está com esse sentimento de rebeldia. Agora, se você tiver esse posicionamento de se tornar verdadeiro, de entender que você precisa resolver essas questões que estão te incomodando, eu não me encaixo mais nesse lugar. Eu vejo que hoje os padrões aqui não fecham mais com os meus. Eu tô incompatível com a liderança, com os pastores, com as regras, com as doutrinas. Eu não concordo, eu não consigo me ver num ambiente com essa essência, com essa doutrina. Saia, converse com a autoridade sobre a tua vida, com o pastor responsável do lugar e saia na bênção, né? Explique, você não é obrigado a estar em lugar nenhum, mas o lugar que você está, você é obrigado sim a honrá-lo. Se você não faz, você precisa ser honesto consigo mesmo e com a pessoa que você está tendo esse bloqueio, essa dificuldade, e falar. E trazer, ou é um líder, ou é um pastor, ou é alguma pessoa que exerce alguma autoridade ali naquele sentido, você precisa conversar e alinhar. E se você for verdadeira, se você abrir o seu coração, você também vai abrir essas vendas, esse bloqueio, essa mente cauterizada, você vai conseguir abri-la, né? Porque você vai estar sendo vulnerável, você vai estar sendo verdadeiro. E essa questão do ser verdadeiro, ele gera um arrependimento, ele gera um quebrantamento. E isso vai fazer você começar a enxergar nitidamente, com os olhos espirituais, aquilo que só se discerne espiritualmente. Você vai poder ver naturalmente tudo que está sendo feito, todo o mover do Senhor a partir dessas situações, para que você entenda que, não, agora eu estou entendendo o que está acontecendo, agora eu estou conseguindo ver com clareza a partir da minha sinceridade, de vir aqui e resolver com você. Eu vou realmente me encaixar nesse contexto, eu realmente quero isso para minha vida. Hoje eu consigo ver e entender aquilo que o Senhor está fazendo, ou não. Não, amém, legal, ouvi tua parte, ouvi teu posicionamento, pastor, líder, mas não me encaixo, não me vejo mais nesse lugar, estou saindo, amém? Saia, mas não atraia para si
esse tipo de situação de esterilidade, de andar no mesmo ciclo, de ficar preso em áreas da sua vida que você nunca vai romper a partir da murmuração constante, da rebeldia dentro dos lugares que o Senhor te plantou. A segunda questão que o Senhor me falou nesse texto, de filho, tu habitas no meio da casa rebelde, de quem tem ouvidos para ouvir e não ouve, quem tem olhos para ver e não vê, porque casa rebelde, é também a questão da nossa filiação, né? De nós como filhos, que crescemos num ambiente totalmente diferente dos caminhos do Senhor. Tanto para mim, por exemplo, que cresci num ambiente que não é cristão, né? Meus pais não são cristãos ainda, meus irmãos, enfim. Então, tanto para nós que fomos inseridos num contexto desse, né? E não é o meu caso. Eu sempre entendi que a minha família tem um propósito sobre a minha vida e eu amo a minha família. Eu sou satisfeita com meus pais e os meus irmãos. Eles nunca foram uma vergonha ou um problema para mim. Mas para você que se questiona do porquê que nasci nesse ambiente, Senhor, por que tu me deu esse tipo de mãe, esse tipo de pai, esses irmãos, eu sou filho único, tive que passar por tudo isso, por quê, Senhor? Por quê? Porque você que se questiona do porquê você vive no meio de pessoas que nunca te escutam, que nada do que tu fala é certo, que sempre te rebatem, que nunca acreditam no que você fala, que não veem nenhum fato bom que você faz, por mais que você se esforce, nunca reconhecem um grão de coisa que você faz de bom, mas sempre tem afiados na ponta da língua tudo de ruim que você faz e já fez. Você que se questiona de tudo isso, saiba que sim, você foi inserido no meio de um ambiente de uma casa rebelde, de uma casa que não tem prazer na vontade do Senhor, não conhece muitas vezes a palavra do Senhor, ou para você que conhece, nasceu em berço cristão, mas aquele tipo de família cristã que é uma na igreja e uma dentro de casa. Uma assim que sai da igreja, na verdade, dentro do carro já muda. Que a criança sonha em morar dentro da igreja, porque lá o pai e a mãe são uns brincos, são uma bênção. E chegou no carro, já é o quebra-pau até em casa e assim vai a semana inteira. Ou não vê o pai, não vê a mãe, não sentam com ele para ler a Bíblia, não louvam, não fazem culto caseiro, não ensinam a palavra de Deus, só cobram, né? Acha que deixar os filhos para lá ou fazer tudo o que eles querem, mesmo dentro da igreja, está certo, está mega errado. Criança não sabe o que quer. Se deixar eles entregues à sua própria loucura vai te envergonhar, sim, porque é isso que efetivamente a palavra de Deus diz. Então, se você nasceu no meio de um lar assim, totalmente disfuncional, rebelde e hipócrita, de representar algo por causa da sua posição ministerial e em casa ser totalmente diferente, ou você passar a sua vida toda ouvindo que a igreja é mais importante do que você como filho, que capaz que ele vai deixar de ir na igreja para estar com você em algum evento que você vai fazer, em algo importante para você, ou capaz que ele vai faltar um culto para simplesmente ficar em casa e dar atenção para você, capaz, imagina. Não. Se você cresceu no meio de um ambiente assim, de pais rebeldes que não vivem o que declaram em público, porque em casa até que são verdadeiros, mas por aí falando um linguajar totalmente diferente do que eles vivem, totalmente diferente, distante da palavra de Deus. Se você também cresceu num ambiente assim, saiba que há um propósito. Deus, ele ama os remanescentes, ele ama aqueles que são rejeitados. Não que ele ame menos ou mais, ele ama todos da mesma medida, só que ele tem algo, em toda a palavra de Deus ele mostra inúmeras vezes algo especial com aqueles aos quais aqueles que deveriam cuidar e proteger rejeitam. Quando são rejeitados pelos pais, como Davi e José, o Senhor tinha um enorme propósito sobre a vida deles, ainda que seu pai o esqueceu, ainda que os irmãos de José o largaram para morrer. Então, a Ana, por exemplo, que tinha Penina, né, que zombava dela, aterrorizava ela lá, e ela era rejeitada pelas pessoas que ela tinha que conviver dentro de casa, ainda que o marido dela o amasse grandemente.
Mas ela se sentia rejeitada, ela se sentia desprezada porque era algo muito importante daquela época, ela gerar filhos. E o Senhor ouviu a oração dela, entende? Então o Senhor sempre se preocupa, ele sempre, a samaritana do poço, ele sabia a vergonha que era para ela, tanto que ela estava tirando água do poço meio-dia, coisa que realmente não se faz esse horário, mas ela era uma mulher que se envergonhava por já ter tido 5 relacionamentos diferentes. Só que acontece que o Senhor nos vê de uma forma diferente. Então, se você cresceu num ambiente assim, de pessoas que não pensavam em você como o Senhor pensa, não te valorizam como o Senhor valoriza, não te olham como o Senhor te olha, com o amor e com a convicção do quão especial você é, o Senhor sabe o que Ele faz. Você tem um propósito enorme dentro dessa sua família, dessa casa, toda disfuncional ou que não conhece a palavra do Senhor. Com certeza Ele vai usar a sua vida hoje, alinhada com a sua essência firmada nele. Hoje você sabendo que você foi gerado naturalmente por essa família. Amém? Que vai cumprir o propósito na sua vida, que te ensinou algo, que fez o melhor para ti, mesmo que não seja o que você queria. Mas o Senhor vai fazer a essência tua, o teu DNA, a tua geração, aquilo que realmente tem para você, aquilo que você é afirmado por Deus, pela palavra de Deus. Ele é a sua essência hoje, diante dessa nova essência, dessa nova criatura, dessa pessoa firmada, nutrida pela sua real essência, que é o Cristo, que é o Senhor, que é Jesus e a sua palavra, e o nosso amado Espírito Santo, você vai fazer algo tremendo nessa sua família. Você vai ser aquilo que eles precisam. Você vai ouvir deles, você era o que a gente precisava. Você mudou a história da nossa família. Então, aguente firme, se firme na palavra de Deus, entenda quão preciosos tesouros há nela. Entende? Vai ali conhecer e saber o que Deus fala a teu respeito, o que Ele tem para ti, o que Ele precisa, porque a fé para todas as coisas que você vai viver estão no ouvir a palavra de Deus e não através da boca dos outros. Ouvir você e o Senhor, você e o Senhor, você e o Senhor. Você precisa entrar nesse lugar de ler a palavra de Deus todos os dias. Seja por aplicativo no celular, quando você não tiver tempo em casa meditando, ouvindo, estudando, escrevendo, você precisa ter isso como prioridade na sua vida. O jejum também te torna sensível à palavra de Deus, que é quando você retira uma refeição para ler a palavra de Deus ou orar nesse mesmo período para se alimentar do que é espiritual e deixar de alimentar a carne por um período. E também a oração, que faz o nosso relacionamento mais claro como um diálogo, não lá soltar uma lista de compras e achar que isso é uma oração sem escutar o Espírito Santo, né? Então é um diálogo, uma conversa saudável. Então isso tudo vai te ajudar a saber quem você é e vai te ajudar a viver esses momentos dentro dessa casa rebelde. Tanto a sua natural, para você que não teve uma família da forma que você esperou, né? Que te causa uma revolta, uma tristeza até hoje, ou maus testemunhos, ou dores e mágoas. Enfim, há um propósito nisso tudo. Se você se firmar na tua essência verdadeira, começar a ser nutrido pelo Senhor mesmo, você vai fazer a diferença nessa família, vai entender o teu propósito e eles também vão. Agora, se você é o rebelde dentro do ministério, né? Você realmente é aquele que não ouve, que não escuta mais, que está dentro de um lugar exercendo essa rebeldia. Em nome de Jesus, que você aprenda a ser verdadeiro, que você aprenda a se autoexaminar o seu atual estado, a sua vida, o seu coração, aonde ele está, qual é o direcionamento do Senhor para você agora, para que você se alinhe a isso, seja verdadeiro, resolva o que precisa resolver e esteja onde você precisa estar. Mas a paz de espírito, o estar encaixado como um membro num lugar, ser bênção num lugar, exercendo a nossa parte no corpo de Cristo, não há coisa melhor. Não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Então não fique onde não é mais para você ficar. Não permaneça onde você não tem prazer em permanecer. Ore ao Senhor e vá cumprir o seu propósito onde você deve cumprir. Mas se apenas às vezes um mal entendido alguma coisa, resolva.
mas faça aquilo que o Senhor está com certeza te inquietando, ou talvez você já nem ouça mais o Espírito Santo, porque realmente é algo ali, né? A gente não ouve, não vê mais as coisas como as pessoas veem, a gente só quer discordar, a gente só quer rebater, a gente só quer ser resistência em algo que a gente poderia estar sendo bênção e um braço forte, uma ajuda, uma mão amiga. Então que o Pai, em nome de Jesus, te direcione, que Ele realmente venha trazer luz na sua mente, que você possa abrir e quebrantar o seu coração, tirar essa cauterização através do coração quebrantado e verdadeiro, alinhe as coisas, converse e não entre nesse lugar de rebeldia. Se você conhece pessoas assim, encaminhe esse vídeo para ela, encaminhe essa palavra do Senhor para nos tirar desse lugar que realmente muitos infelizmente estão, para que a gente viva assim unidos, felizes, exercendo o nosso lugar, a nossa função no reino e felizes pelos outros exercendo a sua, cada um no lugar que o Senhor o colocou, cada um exercendo a função que o Senhor deu para exercer, cada um sendo filho que o Senhor deseja que seja. Amém? Que o Pai realmente venha trazer sabedoria e discernimento no Espírito para você. E precisando, eis-me aqui, é só dar um grito, a gente está aqui para isso, para juntos nos aproximarmos mais do Pai. Amém?